Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Luiz Gustavo e eu vou ministrar com vocês a disciplina de Sistemas de Informações no Sistema Socioeducativo. Tá? Essa disciplina vai ser dividida em duas partes. A primeira parte eu farei uma breve introdução sobre os sistemas de informação e posteriormente o Jair continuará essa disciplina. Tá? Vamos lá. Para iniciar a nossa disciplina, a gente tem que compreender alguns conceitos. Né? O que seria esse sistema de informação dentro do socioeducativo? O primeiro conceito que nós precisamos ter conhecimento é o dado. O que vem a ser o dado? Né? Para todo sistema de informação, a gente precisa de alguns elementos. O primeiro elemento, o elemento base desse pilar de sustentação, chama dado. O que vem a ser o dado? Vamos olhar aqui no slide com algumas definições. Né? Os dados são registros soltos, aleatórios, sem qualquer análise, segundo Rezende 2015. Dados são códigos que constituem a matéria-prima da informação, ou seja, é a informação não tratada, que ainda não apresenta relevância. Eles representam um ou mais significados de um sistema que isoladamente não pode transmitir uma mensagem ou representar algum conhecimento. Tá? Ali ao lado a gente coloca uma imagem de um dado. Então a gente vai fazer a primeira analogia. Né? O que vem a ser o dado? Quando eu jogo um dado, objeto dado, né, ele me reproduz um número na sua face superior. Esse número é apenas um dado. Né? Se eu jogar o dado e cair no número 3, a gente tem o número 3 como dado. Tá? Ele não me fala ainda se ele é ímpar, se ele é par, se ele é um número múltiplo, um número primo. Né? Isso daí vai ser uma coisa que nós deveremos construir mais para frente, certo? Voltando para o slide, em sua maioria, nós temos os dados que são qualitativos, que vão indicar a qualidade de algo, né? Como o tamanho ou a cor, por exemplo. Né? P, M, G, vermelho, azul, amarelo. Né? Isso é o dado básico de uma informação. Então, se nós olharmos para o nosso controle aqui, né, nós sabemos que ele é uma unidade e sabemos que ele é preto. Né? Isso são dados referentes ao controle. Tá? E aí nós temos os quantitativos. O que seria o quantitativo? É a forma de numerar, quantificar algum elemento. Né? Refere-se exclusivamente ao número, cabendo então perguntas como preço ou quantidade. Além desses dois dados, a gente tem mais um que não é tão comum, que são os categóricos. Aqueles que são identificados por categoria. Como, por exemplo, carros novos e usados, ou masculino e feminino. Bom, espero que tenha ficado clara a questão dos dados. Né? São elementos rudimentares que vão transformar a nossa informação futura. Vamos lá. Seguindo com a nossa aula, a gente tem um próximo elemento, né, nessa construção, que nós temos a informação. Vamos aqui para o slide para a gente entender um pouquinho do conceito de informação antes de falar sobre ela. O termo informação é descrito como os dados estruturados, organizados e processados, apresentados dentro de um contexto, o que torna relevante e útil para a pessoa que o deseja. Ele é um registro em suporte físico ou intangível, disponível à assimilação crítica para a produção do conhecimento. Aqui já aparece uma palavra diferente do que apareceu nos dados, que é o conhecimento. Então, para a gente chegar no conhecimento, a gente tem a primeira estrutura dos dados, a segunda estrutura da informação e depois nós geramos o conhecimento. Tá? Em outras palavras, podemos entender que a informação é todo o material que compõe aquilo que é conhecido, mas ela por si só não é um conhecimento como um todo. Vamos dar um exemplo simples sobre informação. Né? Nós temos algumas informações sobre o jogo, né? um dado. Né? A gente usou o elemento dado no primeiro slide para aprender. O objeto dado, quando se joga e sua face superior apresenta um número, a gente tem um dado que é referente a um número que ele apresenta. Um dado quantitativo. Beleza, nós temos uma quantidade. Mas o que a gente tira de informação daquela quantidade? Então essa quantidade a gente tira a informação. Se for o número 4, nós podemos aferir que é uma informação básica sobre o número 4, que ele é divisível por 2, que ele é um número par, que ele pode ser múltiplo de vários números, certo? Isso daí é uma informação sobre o número 4.
que requer outros cruzamentos e outras lapidações, inclusive alguns conhecimentos póstumos, que a gente tem que ter fora daquele ambiente que nós visualizamos a face superior do dado. Tá, mas como que a gente traz isso para a realidade do socioeducativo? Nós podemos entender que a realidade do socioeducativo ela é construída a partir de dados. Como que se dão esses dados? Né? Eu posso te falar vários elementos que nós temos no socioeducativo para fazer o levantamento de dados para uma possível informação. Vamos lá. Vejamos bem. Dentro de uma unidade, nós temos ali o preenchimento do plano individual de atendimento, né? O cadastro do adolescente na entrada da unidade. Nós temos ali o relatório de disparo de arma de fogo, certo? Tudo isso nos trazem informações quantitativas e qualitativas, certo? Esse dado, previamente colhido, né, ele vai gerar uma análise, e essa análise vai gerar uma informação. Um exemplo, o simples cadastro do adolescente na entrada de uma unidade socioeducativa gera um número, um quantitativo. Então, nós sabemos que na unidade de Cuiabá, através da conferência dos cadastros, nós tivemos 300 adolescentes ingressando na unidade em 2020. Ah, beleza, isso é um dado, mas para quem é gestor, para o governo e para o socioeducativo, ele não diz muita coisa, apenas um quantitativo, certo? O que a gente faz para trazer uma informação? Bom, a informação a gente vai ter que analisar outros dados. Supondo, o número de atos infracionais no estado de Mato Grosso correspondem a 3.000 atos infracionais. Logo, nós temos uma informação que, com os 300 adolescentes atendidos na unidade de Cuiabá, nós temos 10% dessas unidades, né, 10% desses adolescentes que realizaram um ato infracional cumprindo a medida em Cuiabá. Então nós temos dois dados que vão se conversar e aí a gente gera a primeira informação. Tá? A informação ela é a lapidação dos dados, como vocês podem ver. Então, se a gente precisa dessa informação, onde que buscamos a informação? Nós buscamos a informação sempre na ponta. Né? Isso vale também, supondo, para o relatório de disparo de arma de fogo. Né? Se em algum momento ocorre um disparo dentro de uma unidade, precisa se gerar um relatório. Por quê? Porque lá na frente a gente precisa prever a compra de munição, a gente precisa prever, vamos dizer, uma formação mais adequada para a utilização de menos forças ostensivas. Então, tudo isso vai gerar dado, que gera informação, que vai gerar conhecimento, tá? Que é o próximo conteúdo. Tá? Conhecimento. Vejamos o slide mais uma vez. É uma definição simples para conhecimento, é que ele sozinho é a informação processada e já transformada em experiência por uma pessoa. Conhecimento é a capacidade que dá a possibilidade de agir e até mesmo prever quais serão os resultados diretos dessa atuação, dessa ação que tivemos. Se informação é dado trabalhado, então conhecimento é informação trabalhada. E aí a gente fecha um ciclo, certo? Então, qual que é o objetivo do conhecimento? O objetivo do conhecimento é justamente trazer uma análise crítica sobre os dados lapidados, virados em informações, que vai se transformar em conhecimento. Falei agora há pouco da questão do dado. Nós temos uma face com o número 4, sabemos que ele é par, sabemos que esse número pode ser divisível por 2, isso são informações. Só que em um determinado momento, você vai fazer um jogo, tem um jogo conhecido de dados que chama 7. Quando você adquire a soma 7, você vence o jogo, certo? Só que para você ter esse conhecimento, você tem que fazer uma análise sobre as regras do jogo. Então, se você joga um dado e você viu a face 4, automaticamente você tem o conhecimento que o próximo dado que você for jogar, para você ganhar no jogo, você tem que jogar a face 3 para cima. Tá? Isso é um conhecimento pré-existente que você vai desenvolver conforme a tratativa dos dados e da informação. No socioeducativo, como nós podemos verificar o conhecimento? O conhecimento, a gente tem que lembrar que ele é latente e ele é tangível e também é mutável. Por quê? Porque conforme os dados vão se alterando, as informações vão se alterando e o conhecimento vai se
alterando. Isso não significa que ele vai ser contrário, significa que ele passa por uma atualização. Vejamos, se o Estado de Mato Grosso precisa prever a quantidade de vagas para 2022, ele tem que ter uma série histórica de comportamento. Então, a primeira coisa, ele vai ver quantos dados históricos ele tem, quantos adolescentes foram atendidos em 2016, 17, 18, 19, isso são dados quantitativos. Ele vai verificar as informações desses dados, né? Se houve algum evento fora da unidade que proporcionou o aumento ou a diminuição do adolescente, porque isso tem que ser levado em consideração quando você for criar um conhecimento. Um exemplo simples, em 2020 nós tivemos a pandemia. Então a gente teve uma redução de adolescentes dentro das unidades socioeducativas. Dessa forma, nós também tivemos uma redução no quantitativo. Se a gente for olhar apenas os dados, aparentemente nós verificamos que tem uma quantidade menor de adolescentes do que nós tivemos em 2019. Mas a gente tem uma justificativa muito, muito, muito plausível para isso. Então, a gente não pode simplesmente falar que houve uma redução sem explicar o porquê. E aí a gente gera essa informação, tá? E o conhecimento vai gerar no final. Quando a gente vai fazer a projeção para 2022, a gente faz o link entre o número, que é o dado, entre a informação que nós temos, que é o contexto que o dado se insere, e o conhecimento é o que a gente pode fazer com ele. Então, se há necessidade de novas unidades, o conhecimento diz que nós temos que construir novas unidades, nós temos que delimitar novos espaços, nós temos que melhorar parte do atendimento. Isso vale para tudo, tá? Então, basicamente, o nosso conteúdo de hoje é isso. Eu preciso que você saia dessa aula compreendendo esses três conceitos: dado, informação e conhecimento. Porque isso é o que vai nortear todas as decisões, tanto de gestão, quanto também da unidade, sobre os exercícios e atividades e trabalhos profissionais dos servidores dentro da unidade. Tá? Vejamos então que nós temos o dado como um elemento primário, a informação como dado processado e o conhecimento como a informação processada. Agradeço a todos vocês, espero que vocês tenham um excelente dia e posteriormente o Jair continuará o nosso conteúdo. Tá? Até a próxima!